Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da Oitava Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 7 de julho de 2023. Todos confirmaram presença. Hoje nós temos substituindo o Dr. Faisal, Dr. Leonardo Tadeu Sá Mazzoni, e pela representação fiscal, substituindo o Dr. Tiago, a doutora Sinara. Sejam todos bem-vindos. Partindo para a pauta, nós temos o primeiro processo, que é justamente o processo que tem pedido de realização de sustentação oral, que é o doutor Caio. Bom dia, doutor Caio. Bom dia, senhor presidente, tudo bem? Tudo bem. O senhor vai fazer sustentação oral no caso da Arabian Bread Pães e Doces Limitada, perfeito? Perfeito, correto. Perfeito. É um pedido de retificação de julgado de relatoria da doutora Daniela, relativo ao AIN 4121-10-8. Doutora Daniela, com a palavra. Bom dia, obrigada, doutor Samuel. Então, o processo da autuada Arabian Bread trata-se de um PRJ, tá? O processo contém uma única infração relativa ao crédito indevido do imposto, decorrente da escrituração dos documentos fiscais de emissão da Multiforme em Comércio de Embalagens Limitada, foi considerada inidônea. Teve a sua inscrição cassada, né, por inexistência do estabelecimento, então os documentos fiscais foram considerados inidôneos, inaptos para a geração de crédito. E o pedido de retificação de julgado, ele se assenta no pedido de omissão com relação à análise das provas e no uso de premissa falsa da decisão recorrida. Acredito que é o quanto basta para o relatório do pedido de retificação de julgado, senhor presidente. Obrigado, doutora Daniela. Então, com a palavra, doutor Caio, por favor. Muito obrigado, senhora relatora. Muito obrigado, senhor presidente. Se vocês me permitem, eu vou dividir com vocês um PowerPoint. Sim, com Posso? certeza, doutor. Muito obrigado. Pode sim. Só ver se a minha ignorância tecnológica não vai atrapalhar as minhas pretensões aqui. Chegou para vocês? Sim, já está disponível. Maravilha, ótimo. Agradeço à senhora relatora pelo relatório, doutora Daniela. Como bem colocado, a acusação é de suposto creditamento indevido aqui. Estamos falando de operações de fevereiro de 14, abril de 17, decorrente dessas aquisições de formas culinárias de fornecedor declarado inidôneo pelo Estado. O fornecedor é Multiforme, a inscrição foi declarada nula em fevereiro de 2018, em razão da suposta inexistência do seu estabelecimento, ou seja, quase um ano depois das operações de vendas realizadas pela a requerente, resultando na glosa dos créditos do ICMS dessas operações. Então, atribuiu-se efeito ex-tunc à declaração de nulidade da inscrição estadual no Multiforme. A requerente trouxe aos autos não só evidências que a inscrição estadual do fornecedor efetivamente estava ativa à época das operações, como também evidências documentais da efetividade delas, ou seja, da sua efetiva ocorrência no plano material, conforme as balizas traçadas pelo egrégio STJ, no julgamento do RESP repetitivo 11.48.444 de Minas Gerais. O entendimento ali traçado é de conhecimento de todos, mas acho que convém recordar só a atitude de construção narrativa, de que demonstrada a efetividade da operação mediante provas documentais, estaria resguardado o direito ao crédito do ICMS do adquirente de boa-fé. Outro que nos levou ao manejo do pedido, desse pedido de retificação, reside no fato de que a respeitável decisão do recurso ordinário, de lavra da antiga relatora, a senhora Maria Selma, a nosso ver, com toda a vênia acatamento, restou eivado de erro de fato. E por erro de fato aqui, compreende-se o erro na interpretação, né, que resulta
em conclusão em sentido oposto à realidade dos fatos que se examina. Então, trazendo essas considerações para o caso sob exame, eu divido aqui com vocês que nós trouxemos já uma listagem com as provas dos pagamentos que foram realizados na Multiforme, a prova das tratativas comerciais, os e-mails com os pedidos formulados ou orientações de pagamento dessas notas fiscais, registros contábeis das aquisições registradas no SPED, levantamento das saídas das mercadorias, né, que são pastéis de Belém, a aquisição é de formas culinárias e a saída de pastéis de Belém. E sobre a farta documentação que foi apresentada, a respeitável decisão do recurso ordinário não fez nenhuma análise qualitativa dos documentos acostados à defesa e se debruçou sobre uma outra discussão, talvez ali a vida no contexto da diligência, para avaliar se as execuções fiscais manejadas em desfavor do fornecedor teriam condão de demonstrar ou não a sua existência. O que se observa é que a respeitável decisão se escorou num trecho genérico dessa manifestação da fiscalização, que versava sobre uma outra análise no curso dessa diligência relativa a essa outra discussão, e para concluir que a documentação apresentada não teria o condão de demonstrar a efetividade das operações, mas não existe nenhuma análise ou a vinda de argumentos ali para mostrar em que medida essa documentação não teria o condão ou seria insuficiente para tanto. Então, nesses termos, que nos parecia que há erro de fato caracterizado, porque a respeitável decisão desconsiderou totalmente as evidências documentais juntadas, sem nenhuma justificativa objetiva. Portanto, considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido, cuja documentação que nós juntamos no bojo do processo administrativo efetivamente atesta a ocorrência. A título de demonstração desse desajuste, eu peço vênia para mostrar algumas lâminas que talvez possam auxiliar aqui na condução da discussão. Vejamos aqui, a título de ilustração, a nota fiscal 9348, tá, emitida em 15 de abril de 2015 pela Multiforme, valor de R$ 12.064,25, para venda das referidas formas culinárias. Peço observar que, inclusive, há o carimbo aposto com a sinalização do colaborador da solicitante, com recebimento da mercadoria no próprio dia 15. Na sequência, sigo adiante aqui, peço observar que juntamos também o comprovante bancário do pagamento da nota fiscal em questão, realizado via crédito em conta, por transferência eletrônica, para o recebedor Multiforme. Valor da operação. Vejam que o pagamento foi realizado dia 18, ou seja, 3 dias após a emissão da nota, o recebimento das formas, e tem menção expressa no comprovante de pagamento, nas informações fornecidas pelo pagador, da referida nota 9348. O valor da operação também é o mesmo. E peço observar aqui os dados bancários, as informações dos dados bancários da Multiforme, tá? Pagamento realizado, reitero, em nome da Multiforme. Na sequência, vejam que temos também uma troca de e-mail havida entre os colaboradores da requerente e do fornecedor, com a solicitação da realização do crédito em conta para pagamento dessa nota 9348, que não teria sido emitido boleto bancário nessa oportunidade, tal como foi realizado em outros expedientes. Peço observar aqui a identidade dos dados bancários do favorecido com as informações constantes do comprovante de pagamento da lâmina anterior. Aqui na sequência, nós observamos o livro Razão de 2015, em especial na conta contábil do registro de fornecedores, que há o registro do crédito a ser feito em nome da Multiforme, em decorrência do pagamento pelas mercadorias vendidas relativamente à nota fiscal 9348, o valor do crédito R$ 12.064,25. A título de exemplo, nessa lâmina seguinte aqui, eu trago para vocês os valores lançados na conta de fornecedores, a pagar devidamente indicado no livro diário com a sinalização das notas fiscais que se referiam. Por fim, nós trazemos aqui a juntada que evidencia os registros das saídas dos produtos finalizados, né? Aqui os produtos finalizados são os 1.000 folhas de baunilha, das formas culinárias que foram adquiridas. Foram juntados aos autos também esse relatório analítico. Então, analisando o panorama geral do número de formas adquiridas no período pela requerente do volume
de saída dos produtos finalizados, comercializados pela requerente, eu peço observar que tem uma proximidade dos valores, né? A diferença entre eles decorre, evidentemente, da aquisição de formas de outros fornecedores. Então, com essas considerações, senhora relatora, demais senhores julgadores, nós requeremos que seja proferida uma nova decisão que efetivamente aprecie os fundamentos e as provas constantes do recurso ordinário, o que, a nosso ver, pode conduzir ao entendimento pela necessidade de cancelamento do lançamento materializado no auto de infração em questão. Desde já eu agradeço e me coloco à disposição para o esclarecimento de dúvidas que porventura surjam. Muito obrigado. Obrigado, doutor Caio. Parabéns pela sustentação oral. Com a palavra, a doutora Daniela. Antes, alguém tem algum pedido de esclarecimento? Então, com a doutora Daniela, por favor. Senhores, o voto encontra-se juntado aos autos. Agradeço, doutor Caio, pela objetividade e clareza da sustentação oral, e vou ler o voto. Então, passando diretamente à leitura do trecho do voto, vamos lá. A decisão que se pretende reformar foi publicada no Diário Eletrônico em 3 de maio de 2021, e a autuada é considerada ciente em 13 de 5 de 2021. Assim, o pedido de retificação de julgado é tempestivo. O apelo em análise alega a existência de diversos erros que justificariam a reforma da decisão recorrida, pois a mesma teria partido de premissas falsas, a saber, folhas 4.544, abre aspas, para o pedido do contribuinte. No caso dos presentes autos, a douta 12ª Câmara Julgadora, ao proferir a decisão que negou o provimento ao recurso ordinário nos termos do voto desta douta relatora, entendeu que as provas juntadas pela recorrente não se sustentam para elidir o trabalho fiscal, partindo da premissa de que quer a recorrente que a Fazenda reconheça a empresa supostamente inidônea em razão das suas execuções fiscais a ela impetradas. Entretanto, com a devida vênia, o voto desta douta relatora não dedicou uma única linha a analisar a farta documentação juntada pela recorrente, que consistiu em comprovantes identificados de pagamento, registros contábeis e outros documentos, que serão melhor analisados a seguir. Em suma, apesar de ter mencionado de passagem a existência de comprovantes de pagamento, a douta relatora não esclareceu por qual razão, supostamente, tais comprovantes de pagamento juntados pela recorrente nos exatos valores das notas fiscais de aquisição das mercadorias da empresa Multiforme em Comércio de Embalagens não se prestariam a comprovar a existência de operação quanto aos demais documentos juntados pela recorrente. O voto da doutora relatora sequer chegou a se pronunciar, fecha aspas. De plano, esclareço que, diferentemente do pretendido pelo recorrente, o pedido de retificação de julgado não se presta à reanálise de quaisquer temas sobre os aspectos de fato, sobre todos os aspectos. De fato, entendo que a via eleita possui limites estreitos e não comporta todas as análises recursais pretendidas, uma vez que são devolvidas a esta Câmara apenas as alegações de erro de fato, nos termos do artigo 22 do Regulamento Interno do TIT. Em especial, a alegada adoção de premissa falsa, que, segundo entende a recorrente, teria viciado o julgamento, não constato que a julgadora tenha entendido de forma equivocada o pedido contido no recurso ordinário. Da leitura do recurso, verifico que, na verdade, isso não está no recurso, né? Está numa petição posterior, eu vou ajustar, que o interessado alega, de forma veemente, a existência de execuções fiscais contra a parceira comercial, que seria óbice a lavratura do presente auto de infração. O entendimento exposto pela relatora em seu voto decorre das alegações trazidas pelo recorrente. Eu preciso ajustar, porque ele trouxe isso, foi numa petição, já depois de informação trazida pela própria Fazenda. Vou ler somente o destaque, tá, da manifestação daquela relatora. Contudo, não há, contudo, como se sustentar a inexistência fática da Multiforme, quanto a própria Fazenda promove o ajuizamento de execução. Ah, não, esse é o trecho do pedido dele. Não há, contudo, como se sustentar a inexistência fática da Multiforme, quando a própria Fazenda Paulista promove o ajuizamento das execuções fiscais para cobrar os débitos de ICMS relativos aos mesmos períodos em que exige o imposto em face da recorrente.
Oportuno pontuar que o julgado em questão da lavra da doutora Maria Anselma, apesar de conciso, se manifestou sobre os motivos do seu convencimento, às folhas 4.437. Concluo, portanto, e após o acima exposto, que a hora recorrente quer agora se fazer valer da inversão do ônus da prova, quer que a Fazenda prove ou reconheça a existência da Multiforme, Indústria e Comércio de Embalagens, que sequer foi localizada para a citação. Assim, do exame do apelo, resta suficientemente demonstrado que a recorrente não pretende provocar esta Câmara a esclarecer ou corrigir eventual erro de fato, mas sim uma reapreciação do caso concreto, como um todo. A petição rebate as afirmações do julgador, visando modificar o conteúdo do julgado que não lhe foi favorável para fazer prevalecer sua tese nesse novo julgamento. Quanto à falta de análise detalhada dos documentos, é certo que a documentação foi analisada a miúde, tanto na decisão monocrática como na decisão que converteu o feito em diligência. No entanto, é de ser suprida, nesta oportunidade, sua falta de análise no julgado do recurso ordinário. O que faço nesta oportunidade? Destaco que a jurisprudência consolidada nesta casa determina a demonstração da efetividade de todas as operações entre os envolvidos. A demonstração inclui comprovação de negociação, conforme consta da decisão, há provas sobre a negociação. Porém, parte dos pagamentos foi efetuado para terceiros e não há provas do transporte das mercadorias. Não há, portanto, como afirmar que as mercadorias saíram efetivamente do suposto remetente. Por fim, ainda em sede de recurso ordinário, consta o pedido do interessado pela limitação da atualização dos juros aplicáveis à taxa Selic. No mesmo sentido, faz o pedido do autuado em seu recurso especial. Está sobrestado a análise do especial, né? Este pedido é de ser atendido, tendo em vista a obrigatoriedade da aplicação das súmulas nesta casa nos julgados realizados diante do exposto, reforma a decisão recorrida, para aplicar a OAI inicial o teor da súmula 10 em sua nova redação, tal como consta do pedido apresentado em seu recurso ordinário. Então, nos presentes termos, conheço do pedido de retificação de julgado apresentado e a ele dou parcial provimento, tão somente para aplicar a súmula 10 em sua nova redação. É como voto, senhores. Eu fiz uma breve análise das provas, que realmente não constou do voto da doutora Maria Anselma a questão da materialidade das operações, ela falou bem rapidamente, mas a matéria está bem analisada em outras oportunidades do auto e não há novas provas juntadas, tampouco há que se retificar aquele entendimento já apresentado. Eu alterei aqui o voto eu fiz alguns ajustes durante a leitura e, no mais, não entendo que houve uso de premissa falsa. É como voto, senhores, e aplico de ofício a súmula 10 na sua nova redação. Entendido, doutora Daniela. Qualquer Parabéns dúvida? pelo voto. Perfeito. Então, se alguém tiver algum pedido de esclarecimento, também fique à vontade. O processo está em discussão. Doutora Daniela, a doutora está conhecendo do PRJ e negando o provimento, é isso? Né? Eu estou conhecendo, não, eu estou dando parcial provimento para aplicar a súmula 10. Exato. Está conhecendo nessa parte dando... Na verdade, eu também conheço do questionamento dele sobre omissão. Entendi. E aí faço para suprir aquela omissão, porque quando da conversão do julgamento em diligência, as provas foram muito bem analisadas, as provas da materialidade da operação. Porém, no voto da doutora Maria Anselma, no voto final, no retorno da diligência, não houve nova manifestação sobre essa questão. E aí o contribuinte, com razão, alega que não houve análise. E realmente a conversão em diligência não chega a ser um julgamento. Quando se decide pela conversão, não se fecha a questão sobre as provas, não é? Então, eu incorporo e trago novamente a análise das provas. Entendi. Aqui na ementa, normalmente a redação de que o autor ou o recorrente pretende reanalisar as provas, nós utilizamos para não conhecimento do PJ, por isso minha dúvida. Mas entendido, perfeito. Parabéns, vou acompanhar. Sim, porque de fato eu incorporei a análise do já feito no momento anterior, mas não reanalisei, porque entendo que não cumpre realmente revalorar.
Mas posso corrigir a emenda. Prefere que altere a emenda? Posso Não, alterar. da minha parte está esclarecido. Doutor Leonardo? Parabéns, doutora Daniela, pelo voto. Eu concordo, vou acompanhar o seu voto. Perfeito. Perfeito. Doutora Daniela, também vou acompanhar, entendo que não houve erro de fato e concordo também com a aplicação de ofício da súmula 10 revisada. Acredito que faz sentido, não é? Tinha pedido já. Concordo. Doutora Sinara, tem algum pedido de esclarecimento, alguma dúvida? A senhora está no mudo. Perdão. Parabenizo a doutora Daniela pelo excelente voto, concordo plenamente. Ok. Obrigado, doutora Sinara. Então, podemos... A doutora Daniela já fez todos os ajustes, doutora Daniela? Perfeito. Então, podemos encerrar. Fiz os ajustes e registrei o voto, senhor presidente. Ótimo. Encerrando os debates, verificando o quórum. Falta apenas o doutor Leonardo. Todos confirmaram, iniciando votação. Todos votaram, estão acompanhando o voto da doutora Daniela, relatora, pelo conhecimento do pedido de retificação de julgado e seu parcial provimento tão somente pela redução dos juros, de acordo com a taxa, de acordo com a súmula revisada 10. Está claro, doutor Caio? Então, Correto, maravilha, ótimo. perfeito. Então, a partir desse momento, encerrando votação e julgamento do PRJ relativo ao AIN 4121-108. Se o senhor quiser permanecer, fique à vontade, doutor Caio. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, senhora relatora, senhor presidente. Até logo, um abraço. Obrigado. Voltando à pauta, temos na sequência 2 recursos ordinários que, segundo mencionado pelo doutor Ramon, que é o relator desses 2 casos, é do mesmo núcleo familiar, né? Então, acho que podemos analisar conjuntamente e imagino que se trata do mesmo caso, né? Então, é o AIN 4123.016, Gisele Avelino Correia Abrão, e AIN 4123.044, Gustavo Avelino Correia. Então, como dito, são 2 recursos ordinários de relatoria do Dr. Ramon. Então, com a palavra, o Dr. Ramon. Dr. Ramon, vamos iniciar pelo primeiro da pauta, né, que é o Gisele. 016. Exato. E aí, na sequência, a gente parte para o 044, que é o Gustavo. Combinado. Bom, presidente, colegas, trata-se de auto de infração na cobrança de TCMD e transferência de valores no exterior. O objeto daquela ADI já foi debatido aqui nessa Câmara em outras oportunidades. Ocorre que, nesse caso especificamente, o contribuinte preventivamente ingressou com ação mandamental, que liminarmente concedeu o direito ao não recolhimento do TCMD, foi lavrado auto de infração para prevenção de decadência, cobrando multas e juros. Posteriormente, o TJ confirmou, foi proferida a sentença, confirmando a liminar, a Fazenda Pública recorreu, o Tribunal de Justiça deu pela improcedência do recurso da Fazenda, foi ingressado com um recurso especial, não conhecido, não recebido pelo Superior Tribunal de Justiça, e o processo transitou em julgado no ínterim do processo administrativo. Motivo pelo qual, já adiantando meu voto, acho que o quanto basta, na medida que não há sustentação oral, eu estou conhecendo parcialmente do recurso ordinário deste caso, quanto à aplicação da multa de juros, na medida em que o mérito já restou resolvido e é concomitante
com o processo administrativo pelo Poder Judiciário. Eu estou conhecendo parcialmente do recurso ordinário e, na parte conhecida, estou dando provimento para cancelar as multas de juros à medida em que não foi constituída corretamente pelo entendimento do Judiciário quanto ao mérito, pela impossibilidade de cobrança de TCMD na ausência de lei complementar nacional que autorize a cobrança quanto a bens transmitidos no exterior, conforme já bastante debatido aqui nesta Câmara. Eu vou lançar o voto, presidente, ainda não consegui fazê-lo, só um minutinho. Perfeito. Registrado. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida, algum pedido de esclarecimento? Acho que está bem clara, né, o ponto aqui, e a ementa do Dr. Ramon ela é bem objetiva e também elucidativa, né, diante do trânsito em julgado e da identidade do objeto da ação judicial com o AIN aqui, pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pelo seu provimento. Então, eu estou de acordo e vou seguir o posicionamento do Dr. Ramon. Podemos encerrar o debate, então, né? Verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando a votação. Todos votaram, acompanhando o Dr. Ramon, relator, pelo conhecimento parcial e seu parcial provimento. Não seria provimento integral na parte conhecida? O senhor está no mudo, Dr. Ramon. Na emenda, no dispositivo até constou provimento e não parcial provimento. Então, Acredito que tem que abrir ali para marcar e registrar o voto de novo, não? É provimento integral? Eu entendo que sim. Não, nem permite esse provimento integral. Não? Não? Não. Reabre, por favor. Vamos ver. Reabrir o debate. Mas o auto não foi lavrado só com multa e juros? Sim, mas quando eu marco conhecimento parcial, eu acho que ele não permite o provimento integral. Habilitação da edição do voto do relator. Já está disponível. É só não provido ou parcialmente provido, porque eu estou conhecendo parcialmente. Por que está conhecendo parcialmente? A parte do mérito, que foi julgada pelo judiciário, concomitante.
É que a parte do mérito não pode ser conhecida, porque tem que ser encaminhada à procuradoria na fase em que se encontra. Não pode ser objeto de julgamento. Ah, então esse auto tem o imposto, não está o Tem auto o só com os imposto. requisitos. Sim, sim. Tem É o um, você imposto. está lavrando e cobrando multa justa, né, para prevenir a decadência. Entendido. E no dispositivo eu coloquei aqui cancelado o crédito, né? Quanto à multa e juros. Mas era justamente essa a minha dúvida. Eu pensei que havia possibilidade de indicar provimento integral. Eu havia entendido que esse auto tinha sido lavrado só com multa e juros. Na verdade, quando ele reconhece concomitância parcial, né, automaticamente ele já só discute multa e juros. Então, na verdade, a discussão foi sobre multa e juros. E a Mas a diferença, lavratura foi de tudo. exato. Entendi. A diferença é que, quanto àqueles autos que nós discutimos, acho que isso está em brush, né, da família, é de que Isso. aqui nós não estamos aplicando a decisão do STF, mas uma norma individual e concreta com trânsito em julgado já. Sim, sim. Então, O perfeito. efeito vai ser o mesmo. O que vai acontecer aqui vai ser o mesmo efeito que se tivéssemos não conhecido o apelo todo, porque há a decisão. Vai para o posto e no posto vai ser cancelado. Na prática, não vai ser nada exigido. Consequência Então, nenhuma. Tá bom. não tem consequência. Perfeito. A representação acho que não recorre nesses casos, não é? Não, né? Não, a representação já concordou que tem a Porque tem decisão, né? concomitância, já transitou em julgado. Então não tem impacto. Vai para o posto, vai ser cancelado. Tá bom. Tem informações. Interessante que no caso da Gisele, a procuradora responsável coloca que podemos afirmar, salvo melhor juízo, que transitou em julgado contrariamente ao fisco. E no seguinte, só diz que há concomitância sem afirmar que foi contrário ao fisco, mas é bem claro a decisão, tanto do TJ como do STJ. Então não há dúvida quanto a isso. Entendi. Então, doutor Leonardo, tem alguma dúvida, algum questionamento? Não, presidente. Obrigado. Perfeito. Então, encerrando os debates, verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando a votação. Falta apenas a doutora Daniela. Todos votaram, acompanhando o doutor Ramon, relator, pelo conhecimento parcial e seu parcial provimento. Com isso, podemos encerrar a votação e julgamento do AIM 41.23.016. Gisele Avelino Correia Branco. Julgamento encerrado. Voltando para a pauta, como dito, temos um outro processo, mesmo núcleo familiar, relativo ao mesmo fato gerador, que é um recurso ordinário, também de relatoria do Dr. Ramon, é o AIM 41.23.044, Gustavo Avelino Correia. Palavra ao Dr. Ramon. Registrando o voto, presidente, só um minuto.
registrado, como dito, trata-se da mesma situação e mesmo conjunto probatório e mesmo fato gerador no caso anterior. No mesmo caso também o autuado também ingressou com ação fundamental, inclusive é a mesma ação, que também tem trânsito em julgado, desfavoravelmente à pretensão da fiscalização no sentido de cobrança de TCMD sobre transmissão de bens no exterior, motivo pelo qual estou conhecendo parcialmente na parte quanto à multa de juros e dando parcial provimento ao recurso ordinário para cancelar o auto de infração e imposição em multa. É como eu voto. Entendido, doutor Ramon. Alguém tem algum pedido de esclarecimento, alguma dúvida? Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Falta apenas a doutora Daniela. Confirmou, todos confirmaram presença, iniciando a votação. Todos votaram acompanhando o doutor Ramon, relator do caso, pelo conhecimento parcial e seu parcial provimento. Então, com isso, podemos encerrar a votação e julgamento do AIM 41.23.044, Gustavo Avelino Corrêa. Julgamento encerrado. Voltando para a pauta. Temos, na sequência, um recurso ordinário de relatoria da doutora Daniela, que é o AIM 41.41.864, Gran Petro Distribuidora de Combustíveis Limitada. Doutora Daniela, com a palavra. Deixa eu colocar o voto, vou disponibilizar o voto, senhor presidente, que não estava disponibilizado, mas esse meu processo, embora seja do mesmo autuado do próximo processo pautado, eu acredito que ele tem algumas diferenças em relação ao outro processo, e chegamos a conclusões bem diferentes no meu processo e no próximo processo. Então, espera aí um minutinho só. Pronto. Então, o que acontece nesse processo, tá? Processo da autuada Gran Petro, auto de infração número 4.141.864. O auto de infração composto por 10 itens de infração, tá? Sendo os itens 1 a 7, 1 a 8, são itens de falta de pagamento do imposto em diversas circunstâncias. Os itens 9 e 10 são, e 2 itens de infrações formais. O contribuinte vem alegando, desde o início, a falta de juntada do CCQ. Concordo com a decisão monocrática, vou fazer um resumo da decisão diante da ausência de patrono, tá? Concordo com a decisão monocrática, bem como é o posicionamento que vem adotando em outras oportunidades nessa Câmara, que não há necessidade da juntada do CCQ nos processos, que trata-se de procedimento interno, do qual só se dá conhecimento para o contribuinte nas situações onde o auto de infração não é lavrado. Porém, o contribuinte vem questionando se ele não teria direito da aplicação do artigo 10, que dispensa a lavratura
das acusações em relação às duas infrações formais, as infrações dos itens 9 e 10. Particularmente, tenho o entendimento de que não. Porém, o questionamento dele é razoável. E, na medida em que ele questiona se ele teria direito ou não, é de se converter, entendo que é de se converter, para que quem de direito se manifeste sobre o assunto. Nesse sentido, inclusive, já teve decisões, inclusive da Câmara Superior, que, quando o contribuinte traz este questionamento específico, de que para as infrações formais, porque para a infração onde há exigência do imposto não se aplica essa questão, então o contribuinte questiona se ele teria direito àquele benefício, e então converta em diligência para que seja analisado se ele teria direito à não lavratura do auto de infração ou não, para aqueles dois itens de infração formal. Então, diante da particularidade do caso, eu proponho a conversão em diligência para que o fiscal se manifeste. E depois que se manifeste o contribuinte e a representação, como de costume. Entendido. Eu tenho uma dúvida, doutora Daniela, é com relação aos itens. São os itens 8 e 10 do AIM, é isso? Não, os itens 9 e 10 do AIM, que 9 e são os 10. itens formais, Tá. que são de falta de escrituração relativas à entrada de mercadoria. É que lá no parágrafo anterior à transcrição do artigo 10, 3.9 e faz uma 3.10. menção, você faz uma menção em relação aos itens 2 e 3. Ah, tá. Não, tá errado. Vou corrigir aqui. Obrigada. Perfeito. E na ementa também consta A ementa 8 estava a errada, eu corrigi 10. já. A ementa já tinha visto quando eu fui ler aqui, corrigi. Mas obrigada. Perfeito. Acho que feito esse ajuste, podemos seguir para debate. Sei que essa posição não é de consenso, porque é um caso, entendo que muito específico. Particularmente, entendo que ele não tem direito ao benefício que está pleiteando, porém, também... Não foi avaliado. Hã? Não foi avaliado, né? Não, eu acredito que tenha sido avaliado sim no CCQ, tá? Então, não tem, a fiscalização não apresentou prova de que realizou a CCQ, nem o número do expediente? Não tem aquele... Uma ata, né? Isso, não tem a ata do CCQ, então por isso estou convertendo. Quando tem a ata, não há que se falar em diligência. Mas independente da ata, não menciona o número do expediente que foi realizado? Não menciona. Não. E tanto o monocrático não converteu em diligência. Nem no relatório circunstanciado é citado. Então, por isso, estou convertendo. Porque... Eu tenho visto em alguns AINs a menção lá no finalzinho, no quadro da descrição da infração. No finalzinho isso, que passou pelo CCQ, e aí fala, às vezes coloca até o protocolo. Para mim, isso é suficiente. Uma vez que não é um procedimento público. Mas como aqui não tem, e também já vi citar só no relatório circunstanciado, cita aqui, após o CCQ, é suficiente. Entendeu? Então, eu nem determino que ele junte, eu só peço que ele se manifeste sobre aquele item. Se ele falar, transitou, acredito que ok. Transitou, não atende. No meu sentido aqui, claramente não atende. Porém, uma competência dessa questão não é nossa, e aí o contribuinte alega cerceamento de defesa, a Câmara Superior em situações equivalentes, que é nesse caso dele questionar o artigo 10, converteu já algumas vezes, então estou convertendo. Não, e é prudente, sim, concordo com Mas você. é mais por saneamento processual, para não ir para a superior e voltar com essa convertação em diligência. Só para isso. Evitar qualquer vício, nulidade lá na frente, eu concordo. Porque, no geral, concordo com o posicionamento como do Dr. Ramon no processo dele de que não há necessidade. Perfeito. Alguém tem algum pedido de esclarecimento, alguma dúvida? Fiz as correções, tá? Perfeito. Então, vou encerrar o debate, tudo bem? Encerrando os debates.
Verificando o quórum. Só um minutinho, desculpa. Eu estava analisando, e na manifestação fiscal, eu vou acompanhar a doutora Daniela, mas na manifestação fiscal ele junta um print do expediente do expediente de portaria CAT. Na página... Eu entendo que, como o contribuinte questiona especificamente o artigo 10, entendo que ele deveria ter juntado a ata, porque tem um questionamento específico para os itens 8 e 9. Normalmente, o contribuinte só questiona de forma ampla, e aí o simples fato de que transitou é suficiente. Nesse caso, não, ele faz um questionamento específico para as infrações formais. Entendi. Eu não sei se eu faço preferência para que não fique incoerente com o próximo voto, porque é o mesmo contribuinte e as acusações fica à aparentemente... vontade. Eu realmente cito no meu voto de que este não é o meu posicionamento habitual, porque não é mesmo. Entendo que é o caso concreto, mas fica à vontade, doutor Ramon. Eu vou fazer a preferência, presidente, porque é exatamente praticamente a mesma situação do voto seguinte. Eu estou entendendo que pela juntada, pela comprovação da realização do controle de qualidade, ele já não caberia, inclusive, a própria diligência. Então, peço o vênio, doutora Daniela, vou solicitar uma preferência, doutora. A gente tem que voltar, né, o procedimento. Reabrir debates. Reabrir debates. Tem alguém pedindo acesso à sessão? Diogo Isaías Ribeiro. Isso é algum patrono? Então, não tem pedido Acho que o doutor Oswaldo. Hã? Não tinha pedido de sustentação oral mais. Então, somente aquela anterior do doutor Caio. Mas tinha alguns pedidos de acompanhamento. Bom. Doutor Diogo, ele tinha, sim, pedido de participação relativo ao AIN 41, 42, 384. 41 e 41, 41, 864. Acho que é do caso anterior, os dois casos do doutor Ramon. Mas era só para acompanhamento. Não. 41, 41, 864 é esse da Gran Petro. Preferência, presidente. Perfeito. Concedida.
Registrado, presidente. Perfeito, doutor Ramon. Estou voltando. O tema está meio lento. Só mais um minutinho. Quer fazer a leitura, doutor Ramon? Por favor. Pois não. Peço preferência para respeitosamente divergir do voto da eminente relatora doutora Daniela Gonçalves, a quem rendo minhas homenagens, por entender despiciente a conversão de diligência, pois a comprovação da realização do controle de qualidade já se encontra juntada aos autos às folhas 11.734. A Câmara Superior deste Tribunal tem se manifestado pela necessidade de conversão dos feitos em diligência para que o físico informe exclusivamente o controle de qualidade previsto na portaria foi realizado, nunca para que seja anexado o referido controle aos autos. Nesse ínterim, considera desnecessária a conversão em diligência, ao passo que o físico já informou taxativamente em manifestação fiscal que segue. Aí trago aqui as palavras do auditor autuante, que junta página inicial do expediente SFP-XP 2021-56398. A realização da diligência é prerrogativa e não obrigação do órgão de julgamento, na sua livre análise das provas, como dispõe o artigo 26. Ademais, observo que a recorrente sua peça recursal não ataca a qualquer fundamento previsto como passível de análise da comissão de controle nos termos do artigo 3º. Ainda que não concorde com o mérito da acusação, as provas acostadas pelo físico não são contestadas. Igualmente, não vislumbro qualquer hipótese de não-lavratura prevista no artigo 10, anexo único da Portaria CAT 115/2014, como eu voto. Entendi. Perfeito. Vou encerrar os debates, então. Verificando o quórum. Falta apenas o doutor Leonardo. Todos confirmaram, iniciando votação. O doutor Leonardo acompanhou o doutor Ramon e eu acompanhei a doutora Daniela. Então, encerrando a votação. Declarando o voto vencedor, converter o julgamento em diligência. Voto condutor, doutora Daniela. Encerrando o julgamento pela conversão do julgamento em diligência. Indo para o próximo caso, também da Gran Petro, é o ON 41.42.384, recurso ordinário de relatoria do Dr. Ramon. Dr. Ramon, com a palavra, por favor. Presidente, o voto já está registrado. Trata-se de um auto de infração composto de 8 acusações. O item 1 é por deixar de pagar ICMS por haver escriturado valores menores de ICMS nos registros fiscais e lançado valores menores em GIA. Os itens 2.2 a 2.5 é de creditamento indevido de ICMS. O item 3.6 de emissão de notas fiscais com destaque indevido do imposto. O item 2.7 e 4.8 de deixar de escriturar notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento. O julgamento de defesa julgou procedente a acusação e a quanto basta quanto ao relatório. Não há sustentação, né, presidente? Não, só acompanhamento.
Partindo ao voto, item 7 do julgamento, observo que preliminarmente foram obedecidos todos os princípios da ampla defesa do contraditório, e ainda em sede preliminar, a recorrente alega procedimento de reavaliação e fundamentação previsto na portaria CAT 115 é inexistente. Entendo que não assiste razão recorrente nesse sentido, pois é nítido o caráter de controle do ato administrativo explícito nas disposições da referida portaria CAT, controle esse exercido internamente. Reconheço que as consequências do procedimento ali adotado têm repercussão externa, notadamente para o contribuinte autuado ou não. Todavia, o parágrafo 4º do artigo 10 da portaria CAT 115 estabelece que o contribuinte somente será notificado caso a Comissão de Controle de Qualidade decida pela não lavratura do AIM. Essa é a única situação em que o contribuinte terá ciência formal do parecer da comissão. Nos demais casos, fica implícita a decisão favorável à lavratura, ao qual será comunicado ao contribuinte exclusivamente com a informação de que foi analisado pela comissão, nos termos da portaria CAT 115, juntamente com a notificação da lavratura. A Câmara Superior deste Tribunal tem se manifestado pela necessidade de conversão dos feitos em diligência, para que o fisco informe exclusivamente se o controle de qualidade previsto na portaria foi realizado, nunca para que seja anexado o referido controle aos autos. Neste ínterim, concluo desnecessária esta conversão em diligência, ao passo que o fisco já informou taxativamente em manifestação fiscal o que segue. Aí abro aspas. Entretanto, para demonstrar que todos os passos exigidos pela portaria foram cumpridos, inserimos abaixo excerto da folha de informação do documento SFP-XP 2021-71450, com data de cadastro 7/4/2021, portanto, anterior à lavratura do presente AIM, demonstrando que houve controle de qualidade pela comissão constituída para esse fim nos termos do que determina esta portaria. A realização da diligência é prerrogativa e não obrigação do órgão de julgamento na sua livre análise das provas, como dispõe o artigo 26 da Lei 13.457. Ademais, observo que a recorrente em sua peça recursal não ataca qualquer fundamento previsto como passível de análise pela Comissão de Controle de Qualidade nos termos do artigo 3º da portaria. Ainda que não concorde com o mérito da acusação, as provas acostadas pelos fiscos não são contestadas. Igualmente, não vislumbro qualquer hipótese de não lavratura do AIM previsto no artigo 10 e anexo único da portaria CAT 115. O TJSP já apreciou a matéria e entendeu que o parecer da Comissão de Controle de Qualidade não é pré-requisito essencial à lavratura e validade do auto de infração, conforme se observa pela apelação civil número tal, desembargador Torres de Carvalho, e trago aqui a decisão. Por conseguinte, não acolho a pretensão do recorrente quanto à nulidade do AIM por ofensa à portaria CAT 115. Ainda em sede preliminar, o recorrente argumenta consulsão ou absorção das condutas dos itens 2.3 e 2.4 pelos itens 1.1 e 2.2. Quanto ao princípio da consulção ou da absorção, conforme ensina a moderna doutrina penal, de onde se retira o conceito do chamado princípio da consulção ou absorção, tal se aplica como uma conduta anterior e necessária a uma conduta posterior e mais grave, sendo aquela conduta inicial absorvida por esta última. No presente caso, o recorrente pretende que a conduta definida nos itens 2.3 e 2.4, acreditar-se indevidamente de ICMS, seja absorvida pela conduta dos itens 1.1, falta de pagamento de ICMS, e 2.2, acreditar-se indevidamente de ICMS. Não entendo que a conduta descrita nos itens 2.3 e 2.4 sejam condutas meios para a consecução das condutas descritas nos itens 1.1 e 2.2, o que é requisito necessário para o reconhecimento da absorção da primeira, conforme a descrição das acusações daqueles itens. É nesse sentido o posicionamento dos tribunais superiores. A legislação bandeirante não descuidou dessas hipóteses e previu na Lei 6.374 as hipóteses legalmente aceitas de absorção de infrações mais leves por mais graves, conforme se observa. Aí trago aqui a redação do artigo 85, parágrafo 3º, itens 1, 2 e 3. As hipóteses taxativamente previstas na legislação são as seguintes. E aqui trago as 7 hipóteses de absorção legalmente previstas no artigo 85. Item 30 do julgamento. A taxatividade dessas 7 hipóteses mencionadas, está prevista no artigo 85, parágrafo 5º, conforme expressa a redação, o que demonstra a exceção dos casos de consulção ou absorção. Aí trago aqui a redação do artigo 85. A despeito da redação do artigo 85, parágrafo 5º, o egrégio Tribunal de Impostos e Taxas tem reconhecido as hipóteses de absorção de infrações mais leves por outras mais graves, mesmo não previstas naquelas hipóteses a serem mencionadas, desde que as infrações sejam simultâneas e decorrentes da mesma conduta infracional e com suporte no mesmo conjunto probatório, origem nas mesmas notas fiscais, para que a acusação mais grave absorva com a acusação menos grave. Aí trago aqui os precedentes do egrégio Tite. Trazendo os preceitos legais e o entendimento desse tribunal no presente caso, temos que, de plano, a acusação dos itens 1 e 2 não estão previstos como condutas principais nas 4 primeiras hipóteses acima mencionadas. Igualmente, as condutas dos itens 2.3 e 2.2 e 2.3 não estão previstos como condutas absorvíveis. Cumpre verificar se a hipótese se adequa aos requisitos impostos pela Câmara Superior desse tribunal, quais sejam
infrações simultâneas e decorrentes da mesma conduta infracional. A resposta é negativa, pois não se verifica qualquer relação temporal ou probatória entre essas duas condutas. Pelo exposto, considera inaplicável a absorção no presente caso. No mérito, quanto ao item 1.1, o recorrente alega que agiu de acordo com a legislação tributária vigente, não havendo qualquer irregularidade na operação mercantil, pois se utilizou de método correto para a apuração do gravame, tendo como base a margem de valor agregado, que, conforme previsto no próprio regulamento do ICMS, verificada a diferença entre o valor e a venda real e a base de cálculo de retenção antecipada do imposto, a maior ou a menor, recairá ao contribuinte substituído a responsabilidade pelo ressarcimento ou complemento. Após a análise da acusação do item 1 e das provas, demonstrativo 1, que traz a relação de notas fiscais emitidas pela Granpreta, escrituradas nos registros fiscais dos documentos de saída, com valores menores de ICMS-ST, e o valor do ICMS-ST escriturado no livro de registro de saídas, não vislumbra qualquer cobrança de diferenças, mas de erro no cálculo do ICMS-ST devido, sem qualquer justificativa plausível, embora o recorrente alegue que o RICMS lhe garanta esse direito, sem, contudo, citar os dispositivos que amparam este entendimento. A acusação é de clareza hialina e as provas consistentes em notas fiscais de emissão do recorrente e livro de registro de saídas demonstram matematicamente o erro cometido pelo recorrente, motivo pelo qual entendo correta a acusação do item 1. Quanto aos itens 2, 2, 2, 3, 2, 4, o recorrente se limita a argumentar que o regulamento do ICMS permite a escrituração da maneira como foi feita, não havendo qualquer irregularidade, razão pela qual a infração não pode subsistir sem apontar o fundamento legal para seu entendimento. As acusações tratam de crédito indevido por escriturar nos registros fiscais dos documentos de entradas, de mercadorias e aquisição de serviços e declarar na GIA valores do imposto superiores aos destacados documentos fiscais. Item 2. Escriturar nos registros fiscais dos documentos de entradas e mercadorias, aquisição de serviços e declarar na GIA valores de imposto superiores aos destacados documentos fiscais, dos quais foram recebidos sem destaque, no item 2.3. E escriturar os registros fiscais dos documentos de entradas e aquisição de mercadorias, declarar na GIA valores em ICMS em hipótese não permitida pela legislação, CFOP 5923, remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros em venda à ordem ou em operações com armazém geral ou depósito fechado, nos termos do artigo 129, parágrafo 2º, item 2A do RICMS, no item 2.4. A fiscalização juntou ao AIN os demonstrativos 2, de folhas 24, demonstrativo 3, de folhas 99, demonstrativo 4, de folhas 100. Por seu turno, o recorrente não apresenta qualquer justificativa legal ou fática que ampare o entendimento defendido em sede recursal e em resposta à notificação da fiscalização. Abrindo parênteses, presidente e demais colegas, ele simplesmente alega, falou, o procedimento foi correto nos termos do RICMS, não aponta o dispositivo legal do RICMS que permita esse crédito superior nessas três hipóteses, quanto aos itens 2, 2, 2, 3, 2, 4, e também quanto a diferença no recolhimento entre o que foi declarado, o que consta nos documentos fiscais, e o que foi efetivamente declarado e recolhido em ICMS-ST. Então, o motivo pelo qual eu mantenho esses itens 1.1 a 2.4. A acusação do item, passando agora para o item 47 do julgamento, quanto ao item 2.5, o recorrente alega que as operações destacadas desse item não estão incluídas na sujeição passiva por substituição determinada pelo artigo 418-F do regulamento, conforme se verifica do artigo 264.3 e 4, pois são operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. A acusação do item 2.5 é de crédito indevido por escriturar nos registros fiscais os documentos, entradas e mercadorias e aquisição de serviços e declarar na GIA valores de ICMS destacados dos documentos fiscais, encaminhados por distribuidores de combustível do produto etanol hidratado, em desacordo com o que determina o artigo 418-F. A redação do artigo 418-F é a seguinte, vou fazer a leitura da redação, presidente, porque é esclarecedor. 418-F. O lançamento do imposto relativo à operação própria, incidente nas sucessivas saídas internas de etanol hidratado, combustível e HC, promovidas por distribuidor de combustíveis com destino a outro distribuidor de combustíveis, em ambos os casos, como definido e autorizado por órgão federal competente, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída com destino a 1. Posto revendedor varejista, consumidor final, distribuidor de combustível suspenso da condição de sujeito passivo por substituição. Parágrafo único disposto nesse artigo. Aplica-se também na saída de etanol hidratado combustível com destino a outro estabelecimento não indicado no caput seus incisos, e não prejudica a aplicação das disposições relativas à substituição tributária, conforme o caso, nos termos do artigo 418
408C, 408E e no inciso 3 do 423. O argumento do recorrente não encontra amparo na legislação, que determina o diferimento, mesmo nas hipóteses de transações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. As operações estão elencadas nos demonstrativos 5. Por conseguinte, julgo igualmente correta a acusação do item 2.5 do AIM. Quanto ao item 3.6, o recorrente alega que possui direito ao crédito nos termos do artigo 2º do RICMES e artigo 12, inciso 1 da Lei Complementar 87/96. Ocorre que a acusação do item 3.6 versa sobre a emissão de notas fiscais eletrônicas, com destaque indevido do valor do imposto, referente à operação ou prestação não sujeita ao pagamento de tributo, em operações de saída de etanol hidratado combustível entre distribuidores de combustível em desacordo com o que determina o artigo 408-F, ou seja, com diferimento. Tais documentos fiscais estão elencados no demonstrativo 6. A argumentação quanto ao direito ao crédito entre filiais em nada altera e é capaz de infirmar a acusação. Por conseguinte, julgo igualmente correta a acusação do item 3.6 do AIM. Quanto ao item 4.7, o recorrente alega que o destaque do ICMS neste caso é vedado, conforme a disciplina do artigo 129 do RICMES. Mais uma vez, equivoca-se o contribuinte, pois a acusação do item 4.7 versa sobre deixar de escriturar nos meses de dezembro de 2017 e dezembro de 2018 notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadoria no estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. As notas fiscais estão elencadas no demonstrativo 7 e o recorrente não justifica a não escrituração de tais documentos em sua escrita. Por conseguinte, julgo também correta a acusação do item 4.7. Quanto ao item 4.8, o recorrente alega que o método utilizado encontra guarida nos termos do artigo 453, considerando que nessas operações há em tese incidência de ICMS. Contudo, por não ter se concretizado, ao passo que não ocorreu efetiva entrega ao destinatário, o imposto discutido não é devido. E nas referidas operações, notas fiscais foram manifestadas eletronicamente como não realizadas no sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda, conforme previsto na legislação. Contudo, não apresenta qualquer prova de que as operações não se concretizaram ou que essas notas fiscais foram manifestadas como não realizadas no sítio eletrônico. As notas fiscais estão no demonstrativo número 8. Em consulta ao portal da nota fiscal eletrônica, não há notícias das ocorrências alegadas pelo recorrente, motivo pelo qual julgo igualmente correta a acusação do item 4.8. O recorrente argumenta quanto à ilegalidade da multa aplicada, já de conhecimento da Câmara, meu posicionamento, eu alego com fundamento no artigo 28 da 13457, pela impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade de lei por confiscatoriedade. Passando ao item 75, o recorrente pugna pelo artigo, aplicação do artigo 527-A. Eu entendo que objetivamente não se aplica. Quanto aos itens 1, A3, 6, e quanto ao item 4.7, entendo pela conduta reiterada, omissiva, e pelo histórico e pelo porte econômico, histórico com mais de uma centena de autos de infrações lavrados contra o contribuinte, entendo inaplicável o 527-A também. Quanto à aplicação da súmula 10, estou dando aplicação ao entendimento simulado e revisado da súmula 10 revisada de 2017, da súmula 10 de 2017 revisada, para que seja aplicado a taxa Selic como juros de atualização. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para aplicar o entendimento da súmula 10 de 2017 revisada no AIM 442-38447 de 2021. Com o meu voto, presidente e demais colegas. Entendido, doutor Ramon. Parabenizo pelo voto e pela apresentação do seu posicionamento, já que é um caso, não que seja complexo, mas denso, né, com bastante itens e alguns detalhes. Então, parabenizo pelo voto e apresentação. Alguém tem alguma dúvida, algum pedido de esclarecimento? Então, processo em discussão. A doutora Daniela já quer se manifestar sobre aquele ponto da diligência? Não, eu estava olhando aqui o recurso dele, mas ele não faz aquele mesmo pedido específico que ele fez no meu. Ele é diferente o pedido dele. E aí entendo que eu mantenho o posicionamento que sempre tive no sentido da desnecessidade da diligência, porque não há o pedido específico. Então, é diferente o pedido. Embora tenha as infrações formais, mas são diferentes os pedidos. Então, as infrações são exatamente as mesmas, né? Falta de escrituração.
Mas o pedido é diferente. E aí eu não vejo por que pedir para analisar algo que o contribuinte não pediu. Acredito que a decisão se atém ao pedido. Eu estava olhando aqui justamente o recurso porque estava vendo se estava nos mesmos termos ou se era diferente, mas eu vejo que tem várias infrações em comum. Engraçado que foi feito pelo mesmo escritório, mas as defesas são diferentes. O meu, ele traz muito poucas alegações no mérito das acusações. Chegou a olhar, doutor Ramon, o meu recurso? O recurso Não, traz ordinário poucas não. alegações. Não é, eu achei até bem diferente, assim, porque o recurso do doutor Ramon é bem denso. Ele se debruça bastante sobre as preliminares no meu recurso, e me parece, sim, que as defesas das acusações propriamente ditas são descoladas da realidade da acusação mesmo, né? Pois é. Em acusação de crédito devido, ele alega substituição tributária, em acusação de falta de escrituração, de que teria direito a crédito. É bastante descolado do que efetivamente foi acusado, mas a acusação é bastante clara. E os demonstrativos trazem todas as provas, e não só os demonstrativos, mas a fiscalização junta um auto com mais de 20 mil páginas. A acusação é clara. A acusação é muito clara. Sim, e o fiscal junta até, inclusive, as notas fiscais. Então, me parece que a energia foi toda dedicada às preliminares, né? E eu as afastei. Faltou fôlego ali. Faltou fôlego no mérito, exato. Mas eu acompanho o doutor Ramon. Mas eu não vou fazer preferência não, doutor Samuel, porque esse posicionamento do doutor Ramon é o posicionamento que sempre adotei. Assim, nesse meu processo, eu fiz um posicionamento diferente, mas porque tinha um pedido diferente. Nesse caso, eu não vejo por que por que votar diferente do que sempre me manifestei, não. Entendido, tá claro. Eu só provoquei justamente... Desculpa, doutor Leonardo. Não, desculpa, imagina. Eu só provoquei justamente para que constasse... não, eu estava... A parte que eu estava ouvindo a leitura do voto e estava olhando o recurso e o processo para entender se era o caso ou não de me manifestar, mas concluo que não, que acho que tá tudo bem. O meu voto estava bem claro, que o meu posicionamento tradicionalmente era diferente. Acredito, inclusive, que não tenha contrassenso, no caso. Perfeito. Me atendo ao pedido, mas... Agora, doutor Leonardo, por favor, desculpa. Não, parabenizo o doutor Ramon pelo voto. É muito claro, completo. Eu acompanho ele também. Entendido. Doutor, assinar algum pedido de esclarecimento, algum comentário? Não, nenhum pedido. Parabenizo o doutor Ramon também pelo excelente voto, excelente análise do processo. Ótimo, perfeito. Então, eu também vou acompanhar o doutor Ramon. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando votação. Falta apenas a doutora Daniela. Todos votaram, acompanhando o doutor Ramon, relator, pelo conhecimento do recurso ordinário e seu parcial provimento. Então, encerrando a votação e julgamento do AIN 41.42.384, CRAM Petro Distribuidora de Combustíveis Limitada. Julgamento encerrado. Voltando à pauta. Temos todos os processos com situação encerrada, então podemos encerrar a sessão. Com isso, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 7 de julho de 2023. E também peço ao senhor Oswaldo que encerre a gravação, por favor.